Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai decorar um bolo no tema galinha pintadinha. Gente, esse aqui é um bolo de 2 andares, tá? É um bolo que vai servir aí aproximadamente 55 fatias ou até mais, dependendo do corte, tá? Temos aqui, gente, esse é o bolo de andar de baixo, tá? No aro 25 centímetros. Massa tradicional e recheio de bem casado, que é leite ninho com chocolate. Tô utilizando 5 discos de massa e 4 camadas de recheio. Para esse bolo no aro 25 centímetros, gente, eu tô utilizando 4 recheios, tá? 4 recheios, que é 4 leite condensado para 4 creme de leite. Tô utilizando o chantilly estabilizado com pó para glacê real. É uma misturinha de leite em pó, leite ninho, tá? Eu uso leite ninho, mas você pode usar o da sua preferência. E o pó para glacê real. Esse tom que eu tô utilizando, gente, ele é o azul. Azul normal, tá? Eu só vou colocando aos poucos e vou fazendo a misturinha para ver se chega no tom que eu desejei. Esse bolo, gente, tá aproximadamente com 13 centímetros de altura. Quase 14, mas não chega a 14, não. É um bolo alto, porque eu gosto de bolo alto, tá? Tô mostrando aqui pra vocês a minha espátula número 1. Pra quem sempre tem dúvida, gente. Ela não tem uma numeração correta, não sei qual é a marca dela, tá? Mas é uma espátula que eu uso muito. Inclusive, a Pob essa semana quebrou 2 dentinhos, gente. Chega me dando vontade de eu chorar. Mas tudo bem, seguimos bem plenos, tá? Vou fazendo a espatulagem, gente, de maneira bem leve, a minha mão bem leve. Tá um pouco acelerado, porque esse vídeo ficou com aproximadamente 25 minutos. Aí eu tive que fazer alguns cortes e colocar mais acelerado, porque senão vocês não iam assistir não, tá? Um vídeo de 25 minutos não tem quem queira assistir, não. Aí eu deixei com mais ou menos uns 9 a 10 minutos para que vocês assistam todo e não enjoem da minha voz. Vou retirando o excesso de quina sempre que eu vou fazendo a espatulagem, gente. Sempre que eu vou alisando, para que não fique uma rebarba muito alta, depois dificulte que eu retire o excesso de chantilly. Para quem tem dúvida, gente, eu não gosto de colocar muito chantilly no bolo. Vocês até percebem na hora que eu faço a aplicação e na hora que eu decoro. Para vocês terem noção, esse bolo, que é o bolo aro 25 e o bolo de cima, que é o aro 16, eu não gastei 1 litro de chantilly para decorar esses 2 bolos, tendo acabamento no rodapé e outros acabamentos demais, que vai ter bem pouquinho, mas mesmo assim. E sendo que é a cor rosa, azul e vai ter umas graminhas no tom verde. Não utilizei nem 1 litro de chantilly, devo ter utilizado aproximadamente umas 800 a 900 gramas de chantilly, tá? E essa semana uma cliente me falou que eu tava colocando muito chantilly nos meus bolos. Gente, eu me senti assim, meu Deus do céu, dá vontade de chorar. Rir pra não chorar, né? Mas dá vontade de chorar. Porque eu sempre tento colocar mais pouco chantilly possível. Pra mim não ter esse problema em relação a reclamar, em relação a chantilly, isso e tal, né? Mas nem Deus conseguiu agradar a todos, quem dirá eu. Mas só para vocês terem noção, para esse boluário 25 e para um boluário 16 com altura de aproximadamente 13 centímetros ou mais, eu não gastei 1 litro de chantilly, gente. Só para vocês terem noção, e ainda as clientes acham que eu coloco chantilly demais no meu bolo. Sendo que às vezes a decoração requer um pouco mais de chantilly, como eu sempre explico, né? Quando tem rodapé no bolo, quando tem uma sobrecamada e vai assim, né? Mas, gente, mas percebam que a finurinha que eu coloco o chantilly no meu bolo é mísera. E eu faço a espatulagem e eu retiro um excesso bem legal de chantilly. Eu vou alisando e retirando mesmo. Eu aliso para retirar uma quantidade de chantilly, não é só para ficar liso. Aí, é assim mesmo, né? Mas seguimos o baile. Esse aqui é o bolo no aro 16 centímetros, tá? A mesma coisa do de baixo. Esse bolo eu vendo ele, gente, para 12 a 15 fatias. Mas sabendo cortar, ele serve bem mais, tá? Ele tá com a mesma quantidade de recheios e tudo mais. Deixa eu voltar aqui pro bolo anterior para vocês entenderem. Dentro dele já tem 4 caninhos dentro, tá? Que é para servir como a sustentação desse bolo de cima. Que eu esqueci de comentar isso com vocês. Já tá dentro 4 caninhos que eu coloquei, tá? Na verdade, essa parte fica com meu esposo. Ele fez essa parte porque enquanto eu faço uma coisa, ele faz outra, a gente vai revezando, tá? Essa parte ficou com ele, ele fez a estruturação, colocou 4 caninhos dentro para poder sustentar esse de cima. Eu não uso caninho pega-balão, tá? Eu uso mesmo aqueles caninhos de encanação, caninho de PVC, como a pessoa fala. Não é anti-higiênico, porque eu não coloco como eu compro na loja, tá? Eu lavo, bem lavadinho. Eu só não gosto de encapar com plástico filme, porque eu tenho medo dele se soltar. Mas eu higienizo bem limpinho, lavo antes de colocar no bolo, tudo bem certinho, sem problema nenhum.
Ah, e pra fazer a amarração de um bolo com o outro, eu também coloco um no meio, tá? Que é pra não ter perigo do bolo escorregar um do outro. Poderia ser só um palito de churrasco, poderia, mas eu prefiro colocar o cano, gente, porque pra quem não sabe, eu moro no interior e vocês já devem ter uma loja de como funcionam os caminhos e as entregas, tá bom? Essa espátula, gente, eu comprei no Mercado Livre. Não sei numeração, porque foi a Locel lá, como se diz aqui no interior. Comprei um kit e veio essa daí, mas eu nem gosto muito dela, porque o acabamento dela não é legal. Mas era a referência que o cliente tinha me mandado na foto, e graças a Deus que eu tinha ela, né? Porque quem não tem cão, caça com gato. E eu achei esse gato e espatulei com ele. Gente, essas gírias são nordestinas, tá? Por isso que eu falo assim. Aí vou fazendo o acabamento, gente. Esse corante foi o rosa, tá? Ele é o rosa bem forte, mas como eu disse pra vocês, vocês vão colocando só um pouquinho e vão vendo a cor desejada, pra que não haja confusão de cores, tá? Dá pra você fazer o rosa bebê, dá pra você fazer o rosa pink somente com o corante. É só saber manusear ele bem direitinho que dá certo, tá? Vou fazendo, tirando o excesso do topo do bolo pra ficar uma quina bem bonitinha, por mais que não vá ficar uma quina perfeita, porque lembrando pra vocês que eu tô seguindo só a referência que o cliente tinha me enviado, tá? Eu gostava muito de colocar referências aqui, tipo, o cliente me enviou essa referência e eu entreguei esse bolo pra ele. Só que tinha muitos julgamentos, mas eu sempre falei e lembro nos meus vídeos. Gente, a sobreposição, coisa rápida e prática. Vocês viram o cano no meio, fazemos um buraquinho debaixo do disco de isopor que tem nesse bolo e é só levantar com a faca e a espátula e pronto. Entenderam da minha explicação? Não tem segredo, tá, gente? Me esqueci o que eu tava falando. Ah, lembrei. Depois da sobreposição, a gente vai fazer um detalhezinho na emenda do bolo, que foi referência que o cliente me pediu, tá? Tinha várias gente criticando, né, que às vezes não ficava parecido, que as cores não ornavam e tal, e tal, tal. Lembrando que eu mando a inspiração, mas eu converso com o cliente pra gente mudar algumas coisas, ele pede pra mudar algumas coisas, e também muita gente ficava criticando e tal, e aí eu não vou colocar mais inspiração não, porque isso dá dor de cabeça às vezes na gente, tá? Gente, às vezes eu vejo comentários que dá vontade da gente desistir, porque tem comentário chato pra caramba, sabe? Tem uns comentários mesmo que incomodam você, tem uns comentários que machucam. Então, às vezes, se eu não responder um ou outro comentário, é porque quando eu vejo uns comentários que machucam, eu deixo de responder outros, porque aí eu não quero me chatear tanto, né? Mas aí tem alguns comentários que eu leio e releio, que eu tiro print, que eu guardo e que eu agradeço imensamente. Mas tem vezes que a gente desestimula, porque tem comentários chatos pra caramba mesmo. Mas seguimos o baile, estamos aqui por quem realmente vale, né? E por quem gosta mesmo do meu trabalho. É por isso que eu gravo e toda vez que for possível eu trarei novidades pra vocês e vou gravando do meu jeitinho, devagar, demorando pra trazer conteúdo, mas sempre trazendo o meu melhor pra vocês. Gente, essa parte eu peguei o bico, eu não sei, gente, é chuveirinho, eu acho. E tô fazendo essa aplicação de graminha, só seguindo a referência que o cliente havia me enviado. A gente colocou graminha só em algumas partes, que era como tinha na referência, e ele pediu que eu tirasse em algum lugar e colocasse em outro. E foi isso que eu fiz, gente. E o resultado do nosso bolo foi esse, olha. Ficou lindo, simplesmente perfeito. Cada detalhe foi pensado muito bem e com muito carinho pra comemorar os 4 aninhos da pequena Maria Graziele. Gente, olha esse topo que perfeito. Ficou simplesmente lindo esse bolo. E pra quem não me segue no Instagram, tá perdendo, porque ele já tá lá. Então foi esse vídeo, gente. E eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro e até a próxima. Fiquem com Deus.